Vamos lá, gente. Bora, bora, bora. Let's go, let's go, let's go. Episódio 4 de React do nosso bando narrativando, analisando One Piece. E o Roberto me mandou um vídeo do do nosso mano Narras teorizando, enlouquecendo por causa dos capítulos recentes com uma teoria totalmente absurda, que talvez possa fazer sentido, talvez, mas não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é o arco de Alabasta. E antes de mais nada, só pra avisar, se você não sabe, tá, pessoal? Tenho reacts meus para o mangá de One Piece, para o anime de One Piece, e esses reacts estão disponíveis para todo mundo que é sub das lives aqui na roxinha, lá no nosso Discord, membros do canal principal, que é o React Brasil, também no nosso Discord, tá? E caso você não possa virar membro do YouTube ou sub da roxinha, é só assistir as lives, vem para as lives, deixa a live aberta, você vai farmando pontos, tá? Não, Vitor. Tier 1 já garante o acesso aos reacts. A partir do Tier 2, você tem também o direito de fazer um pedido de react na live, como se você fosse sub. Então você pode deixar a live aberta, tá? Se você não pode virar membro nem sub, deixa a live aberta. Aqui, vem interagir, bate papo, vem assistir futebol comigo, vem falar asneira comigo aqui na live. Você vai farmando pontos, tá? E a cada 1000 pontos você pode trocar pelo react de um capítulo do mangá ou de um episódio do anime. Belezinha? A partir do capítulo 800 do anime, o episódio 884, eu comecei a ler o mangá a partir do 1030, né? Então... E é muito de boa pra farmar 1000 pontos, tá? A cada 1000 pontos você troca por um episódio e 1000 pontos você consegue farmar em menos de um dia na live. Tem gente que consegue farmar até 2000 pontos por dia na live, tá? Dependendo da duração da live que eu faço. Tem as instruções na hora da assinatura de cada sub, seja no YouTube, seja na Twitch. Exato. Olha os mods trabalhando. Enfim, bora, galera, para o grande primeiro arco. Depois de vários mini-arcos preparando um grande momento, finalmente chegamos em Alabasta. Provavelmente, esse é o ponto mais relevante na carreira dos Chapéus de Palha até o momento. Mas e aí? Será que esse arco vai suprir as expectativas criadas? Arcos grandes são difíceis de se administrar, ainda mais em uma publicação semanal. Como será que o Oda fez para escrever tudo isso? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre Alabasta, o primeiro grande arco de One Piece. Esse vídeo vai falar sobre o mangá, do capítulo 155 até o 217. E vai tratar da escrita da história, e não necessariamente da história em si. Lembrando que eu também nunca consumi One Piece antes, então sem spoiler nos comentários. Logo no início do arco, somos apresentados ao Crocodile, mas vou chamar aqui de Crocodile, que é como a galera chama ele normalmente. E a apresentação dele é muito boa. Nós vemos ele sendo ativo, tendo uma prévia dos seus poderes e da sua capacidade. Isso tudo já prepara a gente para o futuro, criando uma antecipação do que pode acontecer. E curiosamente, também é dado destaque a outro inimigo, o Mr. Two, ou o Bon Clay. Nós já sabemos que ele é um vilão, mas os personagens não, e eles acabam interagindo e até virando amigos. Isso gera uma tensão no leitor, pensamentos do tipo, putz, vai dar reme isso aí. Essa situação é basicamente um tipo de técnica narrativa chamada de bomba de Hitchcock, onde o autor cria tensão dando informação vital para o leitor, mas não para os personagens. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo de análise parte 4 de Bleach. Obviamente, imagino que o nome tenha sido inspirado nas técnicas de roteiro de um dos maiores diretores da história do cinema, o Alfred Hitchcock, correto? Tudo isso é muito legal, porque já começa a deixar a trama mais densa antes mesmo de chegar em Alabasta.
E chegando lá, temos mais surpresas ainda. Temos a apresentação do Ace, que antes é retratado como um elemento misterioso, e então ganha tempo suficiente em Alabasta com uma apresentação de impacto. Assim, descobrimos o que precisamos saber sobre ele e suas interações, sua relação com o Smoker, Barba Branca e coisas do tipo. Tudo isso aumenta a moral do personagem. A apresentação dele não ocorre com ele falando sobre si mesmo. Tudo vai acontecendo naturalmente e dando as informações que a gente precisa. É aquilo que eu já falei nos outros vídeos sobre o nível de exposição direta e indireta que a gente tem. E durante esse processo de apresentação, temos uma sequência muito legal de quase se encontra com Luffy, não se encontra com Luffy, que cria uma dinâmica legal dos acontecimentos, sempre fazendo com que a curva de tensão dos capítulos permaneça oscilando para nos deixar interessados. Esse momento de interação entre os dois apresenta um pouco mais da personalidade de ambos, além de apresentar novos pontos de interesse na história. Como eu falei nos vídeos anteriores, precisamos de objetivos de curto, médio e longo prazo. E isso são coisas que vão sendo alteradas de tempos em tempos. Antes, o objetivo de médio prazo era salvar Alabasta, mas agora ele se transformou em curto prazo. Então o Ace entrega um papel pro Luffy, que é um possível objetivo de médio ou longo prazo, um gancho narrativo pro futuro, até que ele vai embora com uma ótima despedida. Vemos a magnitude de seus poderes, e isso indiretamente estabelece o poder do Barba Negra e também da galera do Barba Branca. Se você olhar com atenção Ainda não, Vitor nesses Hugo. momentos, vai ver Esse é o vídeo como 4. diversas técnicas de empatia foram usadas. O Ace é um cara alegre, gente boa, se preocupa com o irmão e é extremamente poderoso. Tudo isso faz a gente ter mais interesse no personagem. Na descrição eu vou deixar um vídeo falando mais sobre isso. Agora, falando sobre uma coisa interessante na arte de contar histórias. O quanto aproveitamos uma história varia do quanto a gente tem empatia com o personagem. Sim. Ou seja, o quanto conseguimos nos botar no lugar dele. Por isso... Até mesmo eu falo sobre isso até com relação às músicas de Rap Geek, música geek, que eu faço react aqui, tá ligado? Geralmente, as músicas com as quais eu mais consigo me conectar e sentir elas são músicas de personagens que eu já conheço, que eu gosto do anime ou do mangá, né? Às vezes, alguma coisa quebra as minhas expectativas nesse sentido de um personagem de uma história que eu não conheço ou um personagem que eu não conheço tanto ainda, de uma obra que eu conheço, mas não com tantos detalhes, acaba me conquistando, acaba me prendendo, sabe? Então eu acredito que é isso que o Narras está falando é importante a esse ponto, a esse nível, tá? Que a galera precisa entender isso, e não é à toa que eu tô tentando falar sobre isso abertamente nos vídeos de Música Geek, quando eu percebo que cabe o assunto, sabe? Eu deixo sempre muito claro, por exemplo, eu faço react pra uma música de um personagem que eu não vou muito com a cara, que eu não curti muito a personalidade dele. Eu sempre tô falando, gente, se você gosta desse personagem, tá tudo bem. Se você gostou, se você se conectou com a música e ou não, também tá tudo bem, tá ligado? A gente precisa ter essa empatia, a gente precisa ter essa conexão para facilitar essa pré-conexão, para facilitar esse apego, entendeu? Ou seja, o quanto conseguimos nos botar no lugar dele. Por isso, autores usam diversas técnicas para atingir esse objetivo. Então, se não temos uma relação com o personagem, por mais que ele tenha um objetivo enorme como salvar o reino, não vamos ver aquilo de maneira tão emocionante. E é mais ou menos isso que acontece com a Vivi até esse ponto. Por ser uma personagem que ficou meio apagada até chegarmos aqui, não temos tanta conexão com ela. Então, quando a galera chega em Yuba e encontram o velhinho que cava, temos um flashback dela. Esse momento serve para várias coisas. Primeiramente, ele é feito para nos importarmos com a Vivi e, por consequência, com a sua vontade de proteger o reino. Mas também estabelece o reino como uma pessoa boa e de bom coração. E não para por aí. Também somos apresentados ao Koza, amigo de infância da Vivi, e vemos a relação de amizade deles. Isso é algo muito importante, porque logo depois vemos quem é o líder do exército rebelde.
e pam, é o Koza. Olhando em retrospecto, pode até parecer óbvio, mas, sinceramente, acho que é uma ótima escolha. Eu não lembrava, gente. Mais um personagem importante em One Piece que tem algum tipo de marca próximo ao olho direito, o olho esquerdo. Mais um. Eu preciso entender o porquê que o Oda faz isso. De colocar tanto personagem importante com alguma cicatriz ou algum tipo de tatuagem ou algum tipo de marca de nascença próximo do olho esquerdo. Não, Eric. Vários personagens importantes de One Piece. O Luffy tem uma cicatriz aqui embaixo que ele mesmo corta. O Shanks tem 3 cicatrizes que cortam aqui. O Dragon tem a tatuagem. Tem vários exemplos. Dá pra colocar, tipo... Não dá pra contar nas mãos. São mais de 15 personagens que eu já notei isso. Inclusive, eu quase falei o nome de alguém que é melhor não falar, porque a pessoa pode não estar lendo mangá, então tem que ficar quieto. Né? É Koza. Eric, o nome dele é Koza. Além de dar utilidade a um personagem que foi apresentado, damos uma carga emocional ao objetivo da Vivi e ao conflito que vai rolar. O cuzão é outro. Antes, estava tudo muito frio. Temos que salvar o reino meio que porque sim. A Vivi quer, então eles também querem. Agora, temos um objetivo palpável que afeta diretamente o emocional da Vivi e é muito mais empático para o leitor. Tudo fica muito mais pessoal. A existência do Koza incrementa a Vivi como personagem e propõe algo mais íntimo para ser tratado nessa guerra. Ou seja, esse conflito político e militar é a representação externa da angústia interna da personagem, que é a relação dela com o amigo. Isso acaba que não é tão trabalhado assim, mas de qualquer maneira, para o leitor, serve a esse propósito. Objetivos grandiosos tendem a ficar distantes de nós, e ter um ponto mais íntimo como esse torna a história mais interessante. Avançando um pouco no tempo, chegamos na parte que o Crocodile prende os protagonistas na gaiola e fala para Vivi decidir se quer salvar o reino ou os amigos. Esse tema de aposta é até bacaninha, porque eles estão numa casa de apostas, mas infelizmente não passa disso. Acaba sendo só um ato para justificar a existência da história. Sabe quando o vilão tem tudo para vencer, mas decide não fazer isso porque senão a história acabava ali? É aquele negócio. As atitudes dos personagens são feitas para que exista uma história, mas com vilões é normal que acabe sendo algo estranho, já que autores precisam dar tempo de tela para o antagonista ser reconhecido e temido, mas também não podem matar os protagonistas ali. Não é à toa que isso não é só exclusividade de One Piece, né? Inclusive, já vi muito programa de comédia fazendo sketches zoando o fato de que em filmes, séries, toda vez que o protagonista é capturado, o vilão vai lá e conta todo o plano dele, do começo ao fim, pro protagonista. Tipo, é uma ferramenta de roteiro repetitiva? É, mas que é extremamente comum. Pelo menos é uma situação interessante, onde você não sabe o que vai rolar. E vira aquilo que o Brandon Sanderson diz: para impressionar o leitor, pense na quinta solução de um problema. Não escreva a primeira coisa que vem na sua cabeça. O leitor precisa se impressionar com aquilo que está na frente dele, e que era possível, mas que ele não percebeu. Dito isso, tivemos vários momentos legais aqui. O primeiro foi a aparição do Sanji e do Chopper, fazendo uma referência à primeira interação dele com o Crocodile. Depois tivemos o Crocodilo tentando morder as barras da gaiola e não conseguindo quebrá-las. Aí a chave que o Crocodilo comeu era falsa, mas para finalizar, temos a reviravolta do Homem Cera vivo, que apanha até fazer uma chave de cera. Viu quantas opções foram usadas para salvar os chapéus de palha? E além de tudo, elas vão falhando em diferentes momentos, para então termos uma liberação suada. Mas aqui eu tenho uma crítica. O Crocodile decide ir atrás do Mr. Prince, porque ele derrotou seus soldados. Mas isso não faz o mínimo de sentido para o personagem. O Crocodile, até esse momento, já matou membros da própria organização por puro capricho, inclusive oficiais.
Então a vida de 1 billion ou de 1 million significa menos ainda. Mas, por algum motivo, ele diz que não vai ser humilhado assim. Quebra o seu próprio planejamento e vai atrás do culpado. Até o ego. Nico Robin pergunta por que ele tá indo. Além de não fazer sentido pela parte emocional, também não faz sentido pela parte lógica, visto que ele é um cara bem meticuloso. Tudo isso tem ainda um maior destaque negativo quando descobrimos que ele vai explodir a capital de Alabasta e matar a maioria dos seus subordinados no processo. Inclusive, falam na cara dele que ele é um monstro insensível e coisa do tipo, e ele só sorri. Então aqui eu consigo sentir a mão do Oda precisando criar um momento artificial para dar tempo para os protagonistas escaparem. Ou talvez... Cara... Gente... Agora que eu parei pra pensar... O Crocodile não lembra de leve... Fisicamente... O Christian Bale lá em Psicopata Americano? Bem de leve? Talvez possa ser tipo algum traço de personalidade narcisista, né? Coisa que a gente sabe que o Crocodile tem um pouquinho desse narcisismo, desse ego inflado. Então não é que ele tá fazendo isso pelos millions, pelos billions. É pelo puro ego desse arrombado do Mr. Prince atrapalhar o plano dele 2 vezes. Mas isso acontece às vezes. É muito difícil evitar momentos assim. Só que, infelizmente, não deixa de ser um problema. E tirou a minha imersão daquele momento. Justo. Continuando a história, a primeira luta com o Crocodile é bacaninha. Ela serve como uma preparação narrativa para a real luta que vai acontecer depois. E temos algumas pistas para poder afirmar isso. Primeiro, que é uma luta fora do clímax. Então, obviamente, ela não vai ser a luta final. O Luffy também não lutou com o Crocodile ainda. Ele não teve a oportunidade de entender como seus poderes funcionam. E isso é importante para criar uma luta interessante para o leitor. E tem mais outras coisas, mas esse vídeo já vai ficar grande demais. Um dia eu falo mais sobre lutas especificamente. Justo. O Shichibukai também bota uma ampulheta, que serve, em teoria, para adicionar uma camada extra de tensão, mas pelo menos para mim não fez diferença nenhuma. Mas fazer uma tempestade de areia que ia colidir com Yuba, onde o pai do Koza tá, aí sim eu achei que foi uma ótima sacada, porque aquilo importa pro Luffy e também importa pra gente até certo ponto. E aqui temos uma reviravolta legal. A Nico Robin salva o Luffy. O autor já tinha preparado uma ambiguidade sobre a lealdade dela com a Baroque Works. E como já tivemos um gostinho disso antes, essa cena se torna ótima e também mostra que o Igaran tá vivo. Apesar de fazer sentido com a provável traição dela, eu queria que aquela cena tivesse peso pra Vivi. Mas no final desse arco eu entendi o motivo por qual ela não matou ele, narrativamente falando. Afinal, ela entra pro grupo. Mas tô me adiantando. Voltando pra história, é incrível como o Oda deixa um monte de ponta solta, mas começa a amarrar quase todas elas, se não todas. O pato, as focas Kung Fu, o camelo, além de usar isso para construir um pouco do mundo, esses animais acabam tendo uma importância real para a trama, servindo de passaporte para os protagonistas chegarem onde eles precisam, trazendo muito bom humor no processo. E isso é algo que realmente é incrível. É o que eu falo. O Oda tem defeitos? Tem. Mas ele quase nunca coloca algo sem um propósito na história. E na grande maioria das vezes, quando ele coloca algo sem propósito na história, no futuro da continuação da história, ele pega aquela coisa que ele jogou sem contexto e cria uma conexão dessa coisa que não tem conexão com algo que está sendo trabalhado de forma importante. Ai, Moreno, mas isso é retcon. Sim. Nem todo retcon é ruim. Existem retcons bons, existem retcons ruins. E retcon
técnica, isso significa técnica de continuação retrógrada, tá? Que é quando você pega esse elemento já apresentado no passado e modifica ele ou adiciona algum tipo de camada extra nesse elemento no futuro da obra para que ele faça um sentido e conecte com algo do presente. Não é porque a pessoa faz um retcon que automaticamente a obra é ruim, tá? Nem todo retcon é prejudicial para uma história. Não é só o Oda que faz retcons, tá? Qualquer história longa vai ter retcons. O Oda prepara muitas coisas, tanta coisa que você acaba esquecendo de algumas, e aí elas voltam e pá, te surpreendem. Agora, vamos para as lutas principais do arco. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Toda semana eu... Lembrando, eu não tô inscrito no React Brasil, porque é um dos canais de conteúdo geek que eu faço React. Eu prefiro me inscrever pelo canal Animes do Moreno, né? Só que a minha conta do YouTube Premium tá na conta do React Brasil, e eu deixo a conta do React Brasil para canais que eu assisto, tipo, no meu tempo livre. Posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Tudo isso dá muito trabalho, e eu tô tentando fazer o YouTube virar o meu ganha-pão. Por isso, sempre tento trazer o melhor conteúdo possível para vocês, com uma visão mais técnica da coisa. Então, toda ajuda é bem-vinda e seu compartilhamento é muito importante. A maneira pela qual o grupo principal chega em Alabasta é bem criativa, e a preparação de quem luta com quem ficou bem bacana. Mas nesse ponto da história, meu interesse não estava tão alto. O início eu achei bem legal, ainda mais por envolver o Ace e o Smoker. Mas conforme a história foi se aprofundando em Alabasta e ficando mais grandiosa, eu achei que o ritmo foi ficando um pouco arrastado em alguns momentos. Muitas cenas pareciam estar lá para encher linguiça. E o fato dos oficiais da Baroque Works não terem gerado emoção nenhuma em mim complicou mais ainda a situação. Não senti nenhum carisma de vilão neles, nem algum tipo de empatia para me interessar em ver o que... Ah, calma. Eu me interessei no Mr. One. Obviamente o Bon Clay, não precisamos nem entrar em detalhes, né? Tinha a Miss All Sunday, né? Eu fiquei curioso pela Miss Double Finger e a Miss Merry Christmas. Não sei porquê. Eu acho ela engraçada. Eu adoro a luta. Adoro a luta dela e o Mr. Four contra o Chopper e o Sop. Amo de paixão. Aconteceria. Ou até aquela raiva de vilão que você quer ver tomar porrada. Sei lá, pra mim eles foram personagens em geral bem desinteressantes. Menos o Bon Clay. O Bon Clay é um Okama de verdade. E sinceramente, pra mim, foi o personagem mais cativante nesse arco. Então, continuando a falar sobre a preparação das lutas, temos a cena da Vivi tentando impedir o conflito de acontecer. Nesse momento, temos os famosos ciclos de tentativa e falha. Se liguem quantos degraus na escadinha de tensão a gente tem. Eles conseguem despistar os inimigos. Não só na escadinha de tensão, mas na escadinha pra chegar lá também. A Vivi vai fazer o discurso, mas aí o infiltrado da Baroque Works atira com um canhão e impede ela de falar. Passam por ela, ela quase consegue a atenção do Koza. Ela é quase pisoteada pelos camelos, mas o pato dela protege e se machuca. Aí o Usopp aparece, mas na verdade é o Bon Clay transformado, e ela e o pato fogem para então chegarem na cidade e o pato tomar um tiro, ela fugir sozinha e então ser salva pelo Sanji. Viu como a situação vai gradativamente ficando mais terrível para os protagonistas? É isso que faz você se engajar na leitura. Ninguém quer ler sobre alguém que fica no quarto o dia inteiro sem ter problemas, ou que vive em uma vila pacífica e perfeita. Você, leitor, gosta de ver seus personagens sofrerem, seja fisicamente, psicologicamente ou... É tipo o que aconteceu comigo em Fullmetal, pô. Tipo, em One Piece, na maior parte das situações de conflito ou de problemas, eu consigo enxergar uma luz no fim do túnel. E tipo,
isso aqui pode acontecer e... Pei. Em Fullmetal, eu não conseguia enxergar uma luz do túnel. Toda vez que aparecia um conflito, eu ficava assim... Meu Deus do céu, e agora? Quem viu os reacts meus sabe, pô, do quanto que eu fiquei desesperado no final de alguns episódios, inclusive. Mas se bem que agora em Yubaf eu tô mais ou menos, nesse desespero de, meu Deus, o que é que vai acontecer pra isso aqui ter sequência? Pra gente conseguir dar um jeito. Ou emocionalmente. Então, ver eles superarem esse sofrimento. Essa é boa parte da nossa motivação de leitura. Interessante, né? Agora falando sobre as lutas em si, começando com a do Usopp e do Chopper. O início dela é bem arrastado, tudo é muito meh, mas a comédia do Usopp salva. Ele realmente tá virando um personagem que eu tô gostando muito. Meu Deus, Só que pra Eric. mim, tudo isso muda em um momento específico, quando o Usopp é fortemente golpeado. São cenas fortes, tanto na parte emocional quanto na parte visual. E o Oda não poupa esforços para mostrar o quanto o Usopp tá sofrendo ali. E ver o Usopp e o Chopper se superando nessa luta, com aquele trabalho em equipe no final, foi bem bacana. Ainda mais com a velha tomando aquela tacada. Pena que não mostra os ossos dela quebrando igual o Oda fez com o Usopp. Vamos para a luta da Nami. E essa foi a pior para mim. Tudo foi incrivelmente arrastado. E a inimiga dela nem parecia que realmente queria matar a Nami. A única coisa que eu aproveitei dessa luta foram as piadas com a arma que o Usopp fez. Mas fora isso, pra mim, ela demorou muito mais do que deveria. Não tinha nenhum senso de perigo real. Ah, ela também serviu pra preparar a capacidade de luta da Nami pro futuro, aprendendo a usar o bastão. Mas tudo foi tão arrastado que pra mim era melhor nem ter esse processo. Já a luta do Sanji foi bacana. Ver a implementação da gadice dele no combate foi engraçado, e a estratégia que ele e o inimigo dele acharam para enfrentar um ao outro foi interessante. No geral, foi um combate bacana, com uma pitada boa de comédia e muita ação. Por fim, temos o combate do Zoro, que também foi bem bacana. Tivemos várias cenas visualmente legais e também uma construção para o futuro, mostrando o Zoro aprendendo a técnica para cortar metal. Eu só achei que foi meio acelerado nesse ponto. Tudo bem que foi um estado entre vida e morte, onde a concentração dele ficou no máximo, teve flashback e tudo mais. Só que pra mim, poderia ter sido bem mais épico. De qualquer modo, não foi ruim. Curiosamente, no final, a luta que eu mais gostei foi a do Usopp e do Chopper, tanto pelas técnicas inusitadas dos dois, quanto pelo peso da luta. Uma das maneiras mais fáceis de criar empatia é colocar o personagem em dor, tanto física quanto emocional. E isso sempre acontece com o Usopp. E diferente de quando acontece com o Zoro ou com o Sanji, nós sentimos a dor dele. Porque ele é o personagem mais humano. É a representação de uma pessoa normal, no meio de vários guerreiros, o que deixa tudo muito mais impactante. Depois das lutas, voltamos a ter aquela montanha-russa de tensão, tentativa e falha. Agora o Koza sabe de tudo e vai fazer os rebeldes se renderem. Mas então, o infiltrado da Baroque Works no exército atira nele, e outro infiltrado nos rebeldes atira de volta, e começa a confusão. Achei bem inocente da parte dos personagens não terem previsto algo assim. Tudo bem que a Vivi, de fato, é inocente, mas o Chacal e o Rei deveriam ser mais espertos. Isso é tipo básico de política e guerra. Mas enfim, é aquele negócio. Às vezes a consistência é deixada de lado para levar a história para um ponto específico. Exato. Finalmente, depois de toda essa escada de tensão, depois de todos os acontecimentos, o clímax do arco começa. Luffy versus Crocodile. E eu gostei muito dessa luta por diversos motivos. A coreografia dela foi legal, tivemos poderes e táticas novas, tanto do inimigo quanto do protagonista, e tivemos o Miso Luffy. Tá, eu admito, nessa parte eu realmente dei risada. E o melhor é que isso ainda é usado para salvar ele de ser morto pelo Croc. Falando em água, a luta também pega um detalhe colocado no primeiro combate deles, para apresentar a fraqueza do Crocodile. Água, o que conecta com o tema de roubar a chuva. Bem legal. Essa luta também foi bem brutal pro Luffy, algo que eu tava sentindo falta. Por isso, eu gostei em especial de ver ele desmaiando de tão machucado que tava.
Mas é aquela teoria, né? Que, tipo, o Luffy, ele começa a história, ele começa mangá... Não, ele chega no navio da Álvida nesse nível, do capítulo 1 até esse dia da luta, ele não ficou mais forte nem um pouco, fisicamente falando. Ele já era extremamente roubado, extremamente forte, tá? O primeiro momento em que o Luffy realmente começa a treinar ou decide que precisa ficar mais forte é lá em Enies Lobby. Eu não vou entrar em tantos detalhes porque o Eric ainda tá em Alabasta. Quando ele chegar lá, ele vai descobrir o porquê. Mas a gente que tá lá na frente, a gente já sabe. Vamos deixar as coisas com calma. Pra mim, o Luffy já era extremamente forte, já tinha esse nível de força de lá até aqui. Não, até Enies Lobby. Chegando em Enies Lobby, que aí ele percebe que precisa evoluir, que precisa treinar pra melhorar. Até que a parte final de Luffy vs Crocodile começa. Por sinal, com um cenário muito legal. Um templo desabando. Isso abre possibilidades para termos novas mecânicas durante a luta. Mas, infelizmente, não foi muito o caso. O sangue também é interessante. Além de mecanicamente funcionar como água e permitir uma luta de igual para igual, simbolicamente representa o sacrifício e o sofrimento que o Luffy tá passando junto da Vivi e por ela. Só teve uma coisa que me deixou bem incomodado nessa luta. Antes, o próprio Crocodile fala pro Luffy que se você usar seus poderes de forma inteligente, você se torna mais forte. Mas nesse momento, ele não faz nada de inteligente. Ele foca completamente no combate físico, que ele é obviamente mais fraco que o Luffy. Cadê ele usando o golpe de extensão para atacar à distância? Ele faz isso para sequestrar a Vivi no caranguejo. Ah, ele estava molhado de sangue. É só ele sugar o sangue igual ele sugou a bola de água que o Luffy jogou nele. Cadê ele fazendo o chão virar areia igual ele fez no castelo? Isso suga até as pessoas que estão no chão, como foi mostrado no chinelo do Luffy se desfazendo. Ah, o templo ia cair. Ele mesmo falou que quer que o templo caia para ele poder virar areia e sair dali, enquanto todos os outros iriam morrer. Cadê ele sugando a água do corpo do oponente? O roteiro! Ou usando o rei como refém? Fora o veneno mortal que o corpo do Luffy ignora completamente. Eu achei que tinha sido a Nico Robin que aplicou o antídoto antes, mas depois o rei fala que já neutralizou o veneno e nenhuma explicação é dada. Neutralizou como? Esse tipo de coisa não é trivial de se fazer, ainda mais sem saber a composição do veneno do Crocodile. Enfim, por mais que tenha sido uma luta visualmente legal, eu achei que ela foi muito ineficiente na parte do combate em si. E meio que perde o brilho se você olha com olhos um pouco mais atentos. É porque não é o forte do Oda, né, gente? Temos a outra parte da história, onde o grupo precisa chegar na Torre do Relógio, e um esquema de clímax parecido com esse também acontece. E quando eu vi o Pel morrendo, eu pensei em duas coisas. Finalmente uma morte de alguém que teve mais presença na história, e putz, nem deram desenvolvimento pro personagem direito. Então, não senti nada pela morte dele. O Oda... Uma pergunta, se o Luffy tivesse treinado com o Garp desde criança, ele seria roubado como protagonista de One Punch Man? Eu não acho que seria no nível de One Punch Man, não, cara. Cara, o Saitama é muito roubado. Muito roubado. Entendeu? Tipo... Eu acho que nenhum personagem do verso de One Piece conseguiria ganhar do Saitama. Eu acho. Mas eu não sou especialista em Power Scaling, eu não sou fã de Power Scaling. Mas se você tá me perguntando, eu acho, tipo, impossível
Até dá uns mini flashbacks ali na hora, mas não Acho que é o ninguém suficiente. do verso de One Piece Alabasta consegue. teve tanta coisa meio arrastada que dava pra ter sido encurtada para desenvolver pontos importantes para a criação de uma carga emocional pro leitor. Por exemplo, a treta do Mr. One e Mr. Two. Achei que, além de mostrar um pouco a escala de poder entre os membros, ela serviria para preparar uma possível traição do Bon Clay, já que tivemos aquela interação inicial entre ele e os Chapéus de Palha. Ela acaba não servindo para muita coisa. Também temos a enrolação com a luta da Nami, por exemplo. É isso que eu quero dizer com enxugar a história e aproveitar mais a cena do sacrifício. Claro que esses problemas são pequenos. Tudo que tem acontecido em One Piece tem sido bom, mas nada é perfeito, e até os mestres erram. Voltando pro Pel, no fim do arco a gente vê um médico tratando de um cara que tem um turbante igual ao dele. Sério, Oda, cadê as suas bolas pra matar personagem? E eu acho que você sabe disso, Oda. Eu tô falando diretamente com você agora, não tinha. rapá. Você não mata nenhum personagem importante. Tu sabe que sua história perde tensão por isso. Tu sabe que ela deixa de ser tão interessante que ela poderia pela ausência de sacrifícios ou mortes. Personagens ficarem machucados não tem significado nenhum. Passa um dia e tá todo mundo 100% de novo. Então é melhor que quando alguém morrer, você compense todas essas mortes fajutas que fez até agora. Repete aqui. Passa um dia e tá todo mundo 100% de novo. Então é melhor que quando alguém morrer, você compense todas essas mortes fajutas que fez até agora. Eu conto, vocês contam, gente. Eu conto, vocês contam. Né? Mas se bem que, por exemplo, Kuma... Enfim. Porque, pô, história de piratinha que ninguém sofre de verdade? Cadê aquele Oda que matou um cara com um tiro na cabeça a queima-roupa no primeiro capítulo? Tô esperando uma tragédia de verdade, hein? Depois de todo esse clímax, a história finalmente acalma um pouco, e vemos todos os personagens descansando e se divertindo. Sinceramente, eu gostei mais dessa parte do que o resto de Alabasta inteiro. Gosto muito da interação dos personagens nesses momentos. Fora que o Smoker é muito brabo. Mandar o governo mundial e a merda foi bem legal. Vemos que ele é um cara sério, que preza a verdade, enquanto o governo preza pela manutenção do poder e da aparência. Isso começa a nos colocar nesse emaranhado político. Quero logo ver mais sobre isso. E assim, os Chapéus de Palha partem. Com uma ajudinha do Bon Clay em umas cenas bem legais. Realmente um verdadeiro Okama. Respect. Mais pra frente nessa partida, temos a despedida deles com a Vivi. Olha, ela não foi uma personagem que conectou comigo. Me senti muito distante dela, e também achei que o Oda só fez o básico pra gente não se sentir completamente apático com ela. Básico? Mas essa despedida foi muito bonita. Me pegou ali no limite da emoção. Será que o dia que eu vou chorar com One Piece está se aproximando? Bem, nesse arco eu acho que podemos ver facilmente a estrutura do Kishotenketsu acontecendo, tanto no macro quanto no micro. A própria ida ou não da Vivi é uma boa manipulação de expectativa na história. Mas o que realmente rouba a cena é a Nico Robin no navio deles. Uma personagem que não teve aquele desenvolvimento emocional igual os outros tiveram para ser um dos Chapéus de Palha. Será que ela realmente vai se tornar parte do bando deles? Se sim, eu duvido que o Oda deixaria de fazer um arco impactante para ela. Só me resta continuar lendo. E aí, o que você acha do arco de Alabasta? Nesse arco, eu senti que a comédia estava muito mais no ponto, mas por ele ter sido arrastado em alguns momentos, acabei não sentindo aquele ar épico que deveria ter. Mas foi bom. Teve muita coisa, mas achei também que tiveram problemas notórios. Esse foi o primeiro grande arco de One Piece. Tô curioso para saber como Oda vai administrar os próximos.
Se você quer continuar navegando comigo e vendo essas análises técnicas de alguém que nunca leu One Piece antes, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. As águas do YouTube são bem complicadas e todo apoio é bem-vindo. Também dá uma olhada no meu canal secundário, lá eu posto mais conteúdo informal falando sobre diversas coisas. E se você por acaso quiser comprar um mangá, ou qualquer outra coisa na verdade, considere usar meu link afiliado e me dar um apoio. Essa é uma maneira bem legal de você conseguir algo físico e me ajudar ao mesmo tempo. Inclusive eu acho que a Twitch liberou essa ferramenta pra mim também. Pra eu criar o meu link vinculado à Amazon, tá ligado? Eu tenho que dar uma olhada nisso. Me lembra de ver isso segunda, Eric? Ou algum dos meninos, alguns de vocês, me lembrem de ver isso depois, na segunda. Porque, né, tamo na sexta-feira. Sábado é puxado porque tem muito futebol. Domingo tem muito futebol e tem os animes pra gente assistir. Vai ter que ser segunda. Vai ter que ser segunda antes da live patrocinada. Vai ter que ser segunda. Enfim. Cara, gosto como meu mano narrativando analisa as coisas. Tá ligado? E ele separa muito bem a lógica da narração construtiva, da técnica e tudo mais, do lado emocional. Isso que pra mim é extremamente importante. Extremamente importante. Tá? Separar as coisas. Sabe? Eu faço isso constantemente lá pro canal de K-pop, né? Que é, tipo, obviamente não sou especialista de bodega nenhuma no mundo da música, mas eu tento, na hora que eu vou comentar, separar o meu gosto pessoal com relação ao tipo de música que eu gosto de ouvir no dia a dia, para a parte mais técnica da coisa, da parte de produção, qualidade de vocal, tudo mais. De vez em quando eu faço aqui, eu falo, separo também esses reacts de música geek, mas isso pra mim é o fato mais importante para alguém que, tipo, pretende fazer uma análise, tá? Por mais que essa pessoa não seja estudada no assunto como o narrativando é, né? Eu, por exemplo, não sou estudado em técnica musical, nem nada dos caramba 4. Eu sou só um entusiasta da música, que tenta entender o porquê eu gosto das coisas, o porquê eu não gosto de outras coisas, o porquê que tal coisa faz sucesso, o porquê que tal coisa não faz sucesso. É só isso. Tá? Mas bom vídeo. Nossa senhora, 42 minutos de react. Falei muito. Obrigado pela companhia, gente. Até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau.